Da igreja com a paz do Senhor Jesus. Aumenta só um pouquinho, Job, o volume. Evangelho de João, capítulo de número 7. Evangelho de João, capítulo de número 7. Versículo 18. Evangelho de João, capítulo de número 7, versículo 18. Glória a Deus. Glória a Jesus. Evangelho de João. Vou aumentar. Evangelho de João, capítulo de número 7, de número 18. Enquanto os irmãos procuram, gostaria de agradecer a oportunidade que foi concedida na pessoa do irmão Josimir. Sempre uma honra pregar em casa. Mais especial, no primeiro culto de missão do ano de 2024. Evangelho de João, capítulo de número 7, versículo 18. Gostaria que você maximizasse a sua atenção para o que Deus quer falar à sua igreja essa noite. Prometo que serei direto, breve e sucinto em minhas palavras. Não irei passar do horário, por isso preciso que você se atente ao que o Senhor quer falar ao seu coração esta noite. Evangelho de João, capítulo de número 7, versículo de número 18. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Na versão da minha Bíblia, que é a nova versão transformadora, diz o seguinte: aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas quem procura honrar aquele que o enviou, esse diz a verdade e não mentiras. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas quem procura honrar aquele que o enviou, esse diz verdades e não mentiras. Somente esse versículo para a nossa meditação. Meus irmãos, a Bíblia ela é dividida em 66 livros e cada um tem o seu tema. Você deve saber que os evangelhos vão tratar da vida de Jesus Cristo aqui nesta terra. Nós temos 4 livros, 4 evangelhos na Bíblia, e eles vão tratar acerca do nascimento de Jesus. Sempre gosto de frisar isso quando eu prego em algum evangelho: do nascimento, do seu crescimento, do seu ministério, da sua morte e da sua ressurreição. E no evangelho de João não é diferente. No capítulo 7, mais precisamente o versículo 18, Jesus está ensinando num templo e ele profere este versículo. Para os irmãos ficarem contextualizados do que está acontecendo no capítulo 7, estava acontecendo uma festividade judaica chamada Festa das Cabanas. Inclusive os irmãos de Jesus tinham falado para ele: por que você não vai para aquela festividade que é lá em Judeia? Porque assim as pessoas podem ver os milagres que você opera e você vai ficar conhecido. Assim as pessoas podem ver as maravilhas que você opera e você pode ser visto. Mas Jesus falou: agora não é a minha hora, eu vou posteriormente. E ele foi para essa festa. A Bíblia é bem enfática em falar que no capítulo 7, nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Mas Jesus foi para essa festa. Só que Jesus era uma pessoa exemplar, e ele não conseguiu ficar quieto somente indo para a festa. A palavra de Deus vai dizer que na metade da festividade, ele subiu para o templo e começou a ensinar. A partir do versículo 16, ele vai dizer: minha mensagem ela não vem de mim mesmo, vem daquele que me enviou.
Por isso que no versículo 18 nós temos a confirmação do versículo 16, a qual Jesus fala que aquele que busca falar de si mesmo busca a própria glória, mas quem procura falar daquele que o enviou, este sim profere verdades e não mentiras. Nós vivemos em um cenário, meus irmãos, onde surgem bastante fake news. Fake news são notícias falsas, alegações que não são verdadeiras e que muitas das vezes correm pelo mundo afora como se fossem verdades. É aquele famoso ditado, de tanto alguém contar uma mentira, e uma mentira bem contada, muitas das vezes acaba se tornando verdade para muitas pessoas. Mas mentira nunca vai deixar de ser mentira. Quando o versículo 18 fala, aquele que busca falar de quem honra profere verdades e não mentiras, é porque esta pessoa tem um propósito na palavra que ele está falando. Ele não está falando de si mesmo, mas de alguém que o enviou. E neste cenário de surgimento de fake news em todas as esferas das nossas vidas, há quem chegue e diga que a Bíblia precisa ser atualizada, porque os anos estão se passando e ela está ficando para trás. Ela precisa se atualizar, precisa mudar. É como se a Bíblia deixasse de ser verdade e começasse a ser mentira. Se as pessoas estão dizendo que ela precisa ser atualizada, isto automaticamente significa que ela não está cabendo mais no momento atual, não está mais cabendo no contexto atual. Ora, se alguém pede para que seja atualizado alguma coisa, isso significa que isso passou, está desatualizado. E é por isso que nós temos que renovar. E na nossa vida muitas coisas podem ser renovadas. Você pode trocar de carro, você pode renovar o seu guarda-roupa, você pode renovar várias coisas. Só que as pessoas insistem em falar, alguns hereges por aí, que a Bíblia precisa ser atualizada também. Só que Jesus falou há 2000 anos atrás o seguinte: aquele que procura falar de quem o enviou, este profere verdades e não mentiras. O que eu posso automaticamente tirar deste capítulo 7 de João? O que eu como cristão posso interpretar do que está escrito aqui? É que não importa quantas vezes as pessoas apontem que a Bíblia precisa ser atualizada, não importa quantas pessoas falarem que esse livro sagrado ele está desatualizado, não importa quantas pessoas e a autoridade delas falar que a Bíblia precisa ser mudada, que ela é antiquada, que ela é demodê, que ela é antiga, não importa quantas pessoas proferem isso, até porque a consequência e a lógica é que isso aumente. É de pessoas que apontem que a Bíblia não tem mais poder, que a Bíblia não tem mais vigor, que ela não é mais a verdade. Só que João também escreveu o capítulo de número 14, versículo de número 6, que Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Você sabe por quê que a palavra de Deus sempre será verdade e continuará se mantendo? Porque essa palavra ela é firmada numa pessoa em específico. Ela aponta para uma pessoa em específico. Pessoa essa que veio há 2000 anos atrás e causou uma mudança na sociedade. E o Evangelho vai dizer que ele é a própria verdade. Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ou seja, consequentemente, esta palavra nunca vai deixar de ser verdade, porque ela aponta para a própria verdade. Há quem diga, uma pessoa chamada Billy Graham, que ele falou que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Uma pessoa muito sábia, um dos maiores evangelistas que essa terra já teve, mas ele já falou uma verdade universal: a Bíblia é mais atualizada do que o jornal do amanhã. Sabe o que você vai dizer para alguma pessoa que falar que esse Bíblia está desatualizada, que esse livro não tem mais poder, que perdeu a eficácia, que não tem mais jeito? Você vai apontar para essa pessoa e você vai falar o que está escrito em Mateus 24:35. Sabe o que a palavra do Senhor está falando nesse versículo? É Jesus falando que passarão terra e céus, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavras de Jesus.
não hão de passar. Não importa o quanto o mundo aponte que está retrógrado, as palavras deles nunca vão deixar de passar. E ontem nós tivemos um evangelismo. Aprove a Deus nos dar esta oportunidade de colaborarmos com o setor de missões, falando um pouco que Jesus é bom, pregando as boas novas de salvação e de esperança. E Jesus me fez refletir sobre um ponto muito importante. Em algumas ruas do bairro do Planalto Ayrton Senna, tinham muitas pessoas nas calçadas, muitas pessoas nas ruas. Teve um momento em que o carro de som parou e várias pessoas começaram a prestar atenção no que estava sendo proferido. E aí Jesus me fez refletir: quantas pessoas escutam aquela palavra, mas não tomam uma atitude? Quantas pessoas já chegaram a escutar vários missionários, vários pregadores, vários evangelistas falando, mas por algum motivo, seja coração endurecido, seja o ouvido tapado, a visão embaçada, essas pessoas não correram para o Calvário, não correram para a cruz de Cristo, não correram para os pés do Senhor. E você deve imaginar quantas e quantas pessoas tiveram a oportunidade de aceitar a Jesus, mas negaram por várias vezes. Talvez essa pessoa não está mais viva, talvez essa pessoa já desceu à sepultura, talvez essa pessoa já não está conosco. E quantas oportunidades essa pessoa teve. Foi fazendo essa reflexão, meus amigos, que eu tive algum direcionamento de Deus para falar para os irmãos nesta noite, nesses breves minutos. Por que muitas pessoas escutam o Evangelho e às vezes não correm para os braços de Cristo? Eu gostaria de falar de alguns pontos que a Bíblia, a palavra de Deus e Jesus é capaz de realizar, e que o mundo aí afora precisa saber. Você sabe por que muitas das vezes as pessoas não são convencidas, não vêm para a casa de Deus? Porque falta a gente colocar e deixar claro algum desses pontos que eu vou comentar aqui. Virou tão comum a gente falar Jesus te ama, virou tão comum a gente falar que Deus é fiel, que as pessoas não estão sentindo mais veracidade nas nossas palavras. As pessoas não estão sentindo mais chamadas, convidadas ao amor perfeito. As pessoas não estão mais acreditando porque virou comum. E é sobre isso que eu gostaria de falar nesses breves minutos para os irmãos. No próprio Evangelho de João, a gente extraiu algumas coisas onde Deus falou ao nosso coração. E o próprio Evangelho de João vai comentar sobre algum desses pontos que nós não estamos reforçando para as pessoas aí afora. E isso está fazendo com que o número de pessoas que aceitem a Cristo vá diminuindo. A primeira coisa que eu quero falar para você é que nós precisamos deixar claro para os nossos irmãos aí no mundo que Jesus opera no cotidiano também. Você sabe que tem algumas pessoas do mundo que pensam que Jesus precisa ter um cenário extraordinário, uma situação impossível ou difícil para que Jesus opere. Mas o verdadeiro convite de Jesus não é para que ele opere em situações extremamente difíceis. Muito pelo contrário, Jesus na verdade quer caminhar com você lado a lado no seu cotidiano. Ele não precisa de situações difíceis para operar, mas ele opera na simplicidade. Você quer ver uma coisa? Evangelho de João, capítulo de número 2, vai falar que Jesus, seus irmãos e Maria está numa festa de casamento. Festa essa que no decorrer da festa, na metade, o vinho acabou. Vinho acabar em uma festa é uma coisa bastante comum. É um imprevisto, na verdade, quando surge algum tipo de imprevisto. Você já deve ter sofrido vários imprevistos na sua vida. Está andando de carro e o pneu furou. Está tentando vestir uma blusa que você acha que emagreceu e a blusa rasgou. Vários imprevistos surgem na sua vida, e isto é comum na nossa vida. Então seria mais um imprevisto que estava acontecendo no capítulo 2 de João. Eles estavam em um casamento em Caná da Galileia, e o vinho acabou. Só que tinha um convidado bastante especial naquele local. Tinha uma pessoa diferenciada naquele evento, que era Jesus de Nazaré. Repare que a presença de Jesus no casamento não foi impeditível para o imprevisto acontecer. A grande diferença é que nós pensamos que se nós colocarmos Deus nas nossas reuniões, no nosso meio, no nosso ambiente, imprevistos não acontecerão.
Capítulo 2 de João está claro, dizendo que a presença de Jesus no casamento, ela não impediu que o imprevisto acontecesse. Jesus estava no local e mesmo assim o vinho acabou. Só que a diferença é que Jesus estava presente naquele ambiente. Vamos lá, eu e você, cotidiano acontecendo uma festa de casamento e um imprevisto surgiu, o vinho acabou. Mas como eu falei, Jesus estava no local. A presença de Jesus não impede que o imprevisto aconteça. Agora, a presença de Jesus é essencial para que o imprevisto seja resolvido. Vamos pensar um pouquinho? Se Jesus não estivesse na festa de casamento, qual a probabilidade de que alguma daquelas pessoas transformasse água em vinho? Seria diminuída bastante porcentagem. Qual a probabilidade de que outra pessoa fizesse aquele milagre? Seria bem menor. Só que Jesus estava presente. E eu vou repetir a parte do imprevisto novamente. O Jesus está presente no mesmo ambiente que nós estamos. Não nos livra de imprevistos que podem surgir no cotidiano, mas a presença dele é essencial para que o imprevisto seja resolvido. Sabe o que está faltando a gente pregar para as pessoas lá fora? Que Jesus é uma pessoa que quer caminhar no cotidiano, que Jesus quer operar milagres nas coisas do dia a dia. Não precisa uma situação mirabolante para Jesus operar, não precisa os céus estar caindo para que Jesus opera. É num casamento simples que ele começa a operar. Está na hora de nós começarmos a falar de um Jesus que opera no cotidiano, que opera no dia a dia. E Jesus naquele dia transformou água em vinho, e o melhor vinho. Sabe o que está faltando a gente falar para a sociedade aí afora? Jesus quer caminhar contigo no teu cotidiano. Jesus quer te levar lado a lado no cotidiano. É no cotidiano que ele também causa milagres na nossa vida. Jesus também opera milagres no nosso cotidiano. Mas nós insistimos, parece que nós passamos para o mundo aí afora, que a situação precisa estar do avesso para que Jesus se faça presente, quando na verdade não é bem assim. Jesus quer caminhar conosco na simplicidade do dia a dia. Primeiro ponto que nós precisamos reforçar para o mundo aí afora: Jesus é uma pessoa que quer andar no cotidiano. O segundo ponto que eu quero falar é que Jesus supre algumas necessidades. Quando nós falamos de deficiência, meus irmãos, nós estamos falando de uma insuficiência. Vamos lá, deficiência visual é alguém que não tem a visão muito apurada e ela precisa de algum objeto para conseguir enxergar. Um óculos, uma cirurgia ou algo do tipo. Uma deficiência auditiva é alguém que não escuta muito bem e precisa de algum aparelho para que ela consiga escutar. É uma insuficiência. O que ela possui não é suficiente. Só que essas deficiências nós podemos obter elas no decorrer da nossa vida, ou nós podemos nascer com elas. Isso não exime a possibilidade de que eu desenvolva deficiências no meu dia a dia. Então, deficiência é uma insuficiência que nós temos na nossa vida. Só que o mundo, às vezes, duvida do potencial de Jesus, que ele pode operar ou intervir. Da mesma forma, essas mesmas pessoas que acreditam que o cenário precisa estar revirado para que Jesus opere, muitas das vezes essas pessoas duvidam. Talvez você conheça alguém que você fala: vamos botar isso aí na oração, vamos dobrar o joelho. Mas eu não sei se Jesus pode operar, não. É uma prova muito grande, é uma peleja muito grande. Eu não sei se Deus pode intervir. Eu já estou há muito tempo, há muitos anos, clamando e pedindo. Eu não sei se Jesus é fiel e tem poder para operar. Mas um ponto que nós precisamos reforçar para o mundo afora: Jesus é especialista em corrigir deficiências. Jesus é especialista em preencher insuficiências. Capítulo de número 9 de João vai dizer de um cego de nascença. A palavra de Deus vai dizer que ele nasceu cego. A partir do momento nós conseguimos saber que ele já tinha essa deficiência ao longo de toda a vida dele. Ou seja, se ele é uma pessoa adulta, significa que ele já estava com essa cegueira há muito e muito tempo. Primeiro ponto que nós podemos ver é o tempo. Essa pessoa estava com essa deficiência há muitos e muitos anos. Só que passou um homem diferente por este cego de nascença.
talvez já tenha passado muitos homens e muitas mulheres, mas esse cego continuava cego. Mas ele encontrou com uma pessoa chamada Jesus Cristo. A palavra de Deus vai dizer no capítulo 9 que Jesus viu aquela pessoa, cuspiu na terra, e com a sua saliva e a terra ele passou nos olhos do cego, mandou ele se lavar no tanque de Siloé. A pessoa se lavou e voltou a ver. Os líderes judeus ficaram sabendo daquilo, até comentaram com o rapaz, que a honra e a glória deve ser para Deus, porque esse Jesus certamente é pecador. Sabe o que esse cego falou no versículo 25? Se ele é pecador eu não sei, mas eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Sabe o que nós precisamos deixar claro para o mundo afora? É que não importa quantos anos a cegueira tenha atingido a casa dessa pessoa. A mulher do fluxo de sangue estava há 12 anos padecendo daquela necessidade. E vários milagres você vai ver pessoas com deficiência há muitos e muitos anos. Sabe o que nós precisamos espalhar para essa sociedade? É que basta um momento com Cristo ressurreto que o milagre acontece. Basta um segundo com a presença de Jesus que a providência chega. Basta um minuto perto dele que o milagre acontece na vida dessas pessoas. Amanda Xere Bedecandara, Amanda Xere. E quantas pessoas no mundo aí estão há anos e anos com alguma insuficiência, mas não entenderam que basta um encontro verdadeiro com Jesus para que as coisas sejam mudadas, para que a história seja mudada, para que as coisas velhas se passem, tudo se faça novo. Basta um encontro. Capítulo de número 11 de João também vai falar uma história bastante conhecida de um rapaz chamado Lázaro. Lázaro estava à beira da morte. Vocês sabem que ele morreu, mas Jesus não estava na mesma localidade como Lázaro morreu. Sabe o que nós podemos também, o que nós temos que falar para o mundo afora? Além de Jesus ser um rapaz que quer trabalhar no cotidiano, que ele preenche as insuficiências, é que o nosso Jesus é o Jesus das improbabilidades. O que é uma coisa improvável, Gabriel? É uma coisa muito difícil de acontecer. Quando você fala é improvável que isso aconteça, é muito provável que isso aí não vai acontecer, é muito difícil. Eu duvido que isso aconteça. Só que nós precisamos deixar claro para o mundo aí afora que o nosso Jesus é o Jesus das improbabilidades. Capítulo de número 11 vai falar de Lázaro, um rapaz que morreu. Jesus não estava lá no momento, mas Jesus sabia que ele não estaria morto, que ele iria ressuscitar, que Jesus iria ressuscitá-lo. Só que as pessoas não estavam cientes disso ainda. Jesus já sabia, mas as pessoas ao redor não sabiam, lá em Betânia. Tanto que estavam todos consolando as irmãs, porque Lázaro tinha morrido. Então as pessoas acharam que não tinha mais jeito. Só que, como eu falei, nós servimos ao Jesus das improbabilidades. Vamos olhar biologicamente falando. Um corpo que já estava morto há 4 dias, já cheirava mal, muito provavelmente. E é muito difícil que esse corpo ele volte à vida novamente. Você já deve ter visto algumas pessoas que se afogaram, por exemplo. E se você resgatar essa pessoa rápido, você pode fazer revivê-la novamente através de alguns procedimentos médicos. Mas você tem um tempo limite. A depender do resgate, se passar muito tempo, a pessoa afogada já era. Se você demorar para resgatar essa pessoa, já era, não tem mais vida, acabou. Só que Lázaro já estava morto há 4 dias. Biologicamente falando, é impossível que esse corpo voltasse a ter vida novamente. O problema é que nós muitas das vezes olhamos pelo olhar natural. Mas Jesus não opera no natural. Jesus opera no sobrenatural. Quer saber o desfecho da história? Mesmo Lázaro há 4 dias morto, Jesus chegou e falou: Lázaro, sai para fora. Sabe o que eu descubro? É que não importa se as pessoas ao redor falem que não tem mais jeito, que as pessoas indiquem que não há mais solução. O que o mundo lá fora precisa saber é que a última resposta quem dá é Jesus.
O que o mundo aí afora precisa saber é que a última a operar é de Jesus. O que o mundo aí fora precisa saber é que se Jesus falou, Lázaro sai para fora, não importa se foi 1, se foi 2, 3, 4 dias, não importa quanto tempo, a última palavra é de Jesus de Nazaré. E Deus nos convida a falarmos para essa geração que médico não dá a última resposta, advogado não dá a última resposta, a última palavra é de Jesus de Nazaré nas nossas vidas. Tem alguém que acredita nesta palavra? Tem alguém que serve ao mesmo Jesus que eu sirvo? Levante a sua mão e abra a boca para adorar ao nome do Senhor Jesus nessa noite. Jesus está presente nesta casa. Não deixe essa oportunidade passar. Gostaria de finalizar a minha mensagem com um ponto mais importante. Você sabe por que muitas das vezes, agora as pessoas que vêm para a igreja, estou terminando, elas acabam saindo? Porque muitas adoram pelo que Deus pode fazer. Então elas vão chamadas a uma igreja, talvez para orar em busca de um carro que elas querem, talvez em busca de uma cura que elas querem há muito tempo, a casa nova, o emprego dos sonhos, ou algo nesse sentido. Quando a motivação a vir para a casa do Senhor é esta, é complicado. Porque aí você está adorando pelo que Jesus pode fazer e não pelo que Ele é. A partir do momento que você serve a Ele pelo que Ele pode fazer, se Ele deixar de fazer alguma coisa, você vai fazer o quê? Você vai sair. Se você serve a Jesus pelo que Ele pode fazer na sua vida e não pelo que Ele é, a partir do momento que Ele não faz nada, que Ele fica em silêncio, que você visualmente não vê nada acontecendo, a lógica é que você saia, porque a sua motivação está errada. O que falta nós falarmos para o mundo aí afora é que a verdadeira motivação que eles têm que vir para a igreja, escutando o nosso evangelismo, escutando esta pregação, não é vir para a casa do Senhor pelo que Jesus pode fazer, mas pelo que Jesus é. A partir do momento que eu venho para a casa do Senhor pelo que Ele pode, pelo que Ele é, e não pelo que Ele pode fazer, visualmente as coisas podem não estar acontecendo, mas eu vou continuar adorando a Ele, porque Ele é o Senhor da minha vida. Eu posso não obter a minha casa nova nos primeiros anos de crente, mas eu vou continuar adorando, porque Ele é o Senhor da minha vida. Se eu continuar adorando Ele pelo que Ele é, a minha felicidade não vai estar condicionada às coisas desta terra. É por isso que as coisas podem piorar aqui, eu vou permanecer firme. Mas o que Deus nos convida agora é os crentes mesmo da igreja começarem a adorar pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Começar a exaltar pelo que Ele é e não pelo que Ele é, pelo que Ele faz. Começar a glorificá-lo pelo que Ele é. E Ele é conselheiro amoroso, príncipe da paz, Pai da eternidade, o Senhor dos senhores. Comece a adorar pelo que Ele é, que a sua felicidade vai ser plena e genuína, e as coisas dessa terra não vão travar a sua felicidade. Se você acha que Jesus é digno das suas palmas, aplauda Ele, porque Ele merece toda adoração e todo louvor.